Capítulo 7. Retorno à vida corporal. Faculdades morais e intelectuais. Pergunta número 361. De onde vêm, para o homem, as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é inclinado ao bem. Pergunta 361. A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso de um mau espírito? Sim, mas diga-se antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma poderia-se acreditar na existência de espíritos perpetuamente maus, aqueles que são denominados demônios. 362. Qual é o caráter dos indivíduos nos quais se encarnam os espíritos zombeteiros e levianos? Estouvados, travessos, e às vezes, maldosos. 363. Os espíritos têm paixões que são estranhas à humanidade? Não. Se assim fosse, os homens também as teriam. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente é o mesmo, e isso em razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Porque o homem muito inteligente, que revela um espírito superior nele encarnado, é em alguns casos, ao mesmo tempo, profundamente vicioso. É que o espírito encarnado não é suficientemente puro, e o homem cede à influência de outros espíritos inferiores. O espírito progride em uma marcha ascendente imperceptível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período pode avançar em ciência, noutro, em moralidade. Pergunta 366. O que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam um produto de diversos espíritos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão particular? Ao refletir a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. É necessário uma vontade única. Se o homem fosse uma fusão de espíritos, essa vontade não existiria e ele não seria possuidor de uma individualidade, pois em sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros soltos da gaiola. O homem queixa-se, muitas vezes, de não compreender certas coisas e é curioso ver como multiplica as dificuldades, quando tem em mãos uma explicação tão simples e natural. Novamente, tomar o efeito pela causa, é fazer com o homem o que os pagãos fizeram com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos os fenômenos do universo. Entretanto, mesmo dentre eles, as pessoas sensatas viam nesses fenômenos apenas os efeitos, tendo como causa o Deus único. O mundo físico e o mundo moral oferecem-nos, a esse respeito, numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto o exame se detinha nos aspectos exteriores dos fenômenos. Hoje, compreendemos que esses fenômenos tão variados podem muito bem ser apenas manifestações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa que a alma, ou espírito encarnado, e não de várias almas, como os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma espécie de ar e não de tantas espécies de ar quanto há de sons. Resultaria desse sistema que, quando um homem perdesse ou adquirisse certas aptidões, certas tendências, isso significaria que outros espíritos o tivessem possuído ou deixado, fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade, por consequência, sem responsabilidade. Isto é refutado pelos tão numerosos exemplos de manifestações pelas quais os espíritos provam a sua personalidade e a sua identidade.